Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E aí Deus ministrou isso no meu coração. Ele falou assim: qual a área da sua vida que está sem forma e vazia? Algumas pessoas, por exemplo, as que não têm Jesus ainda, de repente, elas mesmas estão sem forma e vazia, estão como a terra no início. Outras pessoas podem estar com áreas na sua vida que estão cheias de luz, mas tem outras áreas que estão sem forma e vazias. E aí Deus me disse assim, e aí Deus me ministrou no meu coração, né? E ele foi a mesma coisa que minha mãe pregou semana passada. A gente não pode começar a construir uma casa pelo telhado, porque aí não adianta de nada, né? Se eu estou precisando de uma casa, vou começar pela coluna, né? Pelo chão, sei lá, enfim. Mas a gente não vai começar a construir uma casa pelo telhado. E foi assim que ele falou comigo: se você tem uma área na sua vida que está sem forma e vazia, que precisa de luz, que precisa de vida de novo, você tem que começar do jeito certo. E aí ele me ministrou na palavra assim. De novo, vou ler do início. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vejo que tem uma área na minha vida que precisa ser restaurada, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que chamar o Espírito de Deus. Amém, aleluia. E João 1 diz assim, né? No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, até antes desse Gênesis aqui que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, já estava a Trindade lá. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, mesmo quando está tudo uma escuridão, mesmo que tem uma área na minha vida que está sem vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer para trazer a solução para essa área é chamar a Trindade. É chamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para habitar nessa área, mesmo que ela pareça inabitável. Verdade, meu Jesus. A segunda coisa que Deus fez foi: disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, como Deus já tinha tudo preparado, ele já sabia como seria o mundo, ele já sabia o que teria no mundo, mas ele criou da forma que nós humanos sabemos. Se a gente chega aqui na igreja e está tudo bagunçado, a primeira coisa, e tudo apagado, a gente não vai vir, vamos arrumar as cadeiras. A gente vai ir acender a luz, aí depois vai vir arrumar as cadeiras. E foi assim que Deus fez. E aí ele me disse: essa é a segunda etapa que você tem que fazer quando você está tentando restaurar essa área na sua vida, que está sem vida. Você chama o Espírito de Deus. E segundo, você acende a luz. E a Bíblia diz, né? Luz para o meu caminho. É a tua palavra. Aleluia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Aleluia. Ou seja, a segunda coisa que a gente tem que fazer A segunda coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer mudar aquela área da nossa vida é: haja luz. Aleluia. E a luz é a palavra. Ou seja, chama a Trindade. Aleluia. E haja luz. Pega a palavra. E aí Deus estava ministrando comigo esses dias. Eu falei até no seminário de cura sobre uma ministração que eu vi, que falava sobre o Espírito Santo, sobre Jesus podia ter deixado qualquer espírito, né? Podia ter deixado o espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de sabedoria, mas ele deixou o Espírito Santo, que é conselheiro, né? Consolador, mas também conselheiro. Deus, o Espírito Santo de Deus é tudo isso que a gente acabou de falar: é amor, é força, é poder, mas
mas principalmente consolador e conselheiro, né? E aí Deus me falou, Deus estava ministrando no meu coração sobre isso, né? Que às vezes a gente confunde os conselhos de Deus com a forma que a gente ouve os conselhos do mundo. Por exemplo, uma coisa mais simples. Eu tô decidindo a cor do meu aniversário, exemplo. Minha cor favorita é azul, mas eu tô entre azul e roxo. Eu vou lá na tia Claudinha, tia, me dá um conselho. O que você acha de eu colocar tal cor, mas isso, não. Ela vai me dar um conselho, mas eu não sou obrigada a seguir o conselho dela, que é um conselho. Aí, eu peço um conselho para os meus pais, para uma coisa que pode mudar a minha vida. Já não é uma festa, já não é sobre a cor de uma festa, é sobre mãe, é sobre o meu futuro. Eu quero pedir um conselho a vocês. O que vocês acham de eu fazer isso, aquilo? Aí os meus pais vão me aconselhar. Aí, eu não sou obrigada a seguir o conselho deles, mas eu redobro a minha atenção, porque é o conselho dos meus pais sobre algo que vai definir o meu futuro. Então, vocês estão entendendo essa diferença? E aí eu tava no carro assim, foi ontem, eu acho. Eu tava no carro, aí do nada eu ouvi Deus falando assim comigo. Eu ouvi mesmo, falando assim: o meu conselho, a maioria das vezes, é uma ordem. Aí eu fiquei, nossa, caramba, do nada assim. Eu falei, amém. E aí voltou de novo. O meu conselho pra vocês é uma ordem. Eu falei, tá bom, entendi. E aí hoje Deus aprofundou mais isso no meu coração, né? Porque pra uma pessoa que não tem Deus, se ela ouvir o conselho de Deus, ela vai ficar meio assim. Mas pra nós que cremos na palavra de Deus, o conselho de Deus vira uma ordem pra gente. Porque tem aquele tipo de pessoa que fala assim: eu acredito em Deus, eu acredito na palavra de Deus. Mas eu não concordo muito sobre isso de honrar pai e mãe. Então ela não acredita em Deus. Porque você não pode acreditar em Deus e não acreditar na palavra dele. Se você acredita em Deus, você tem que acreditar em tudo aquilo que está na Bíblia. E aí Deus falou comigo, eu até esqueci se é essa palavra que fala, é pitaco, que fala que é conselho, que a pessoa fala assim, tá dando pitaco, palpite. E aí Deus falou comigo assim, às vezes, ele falou assim, às vezes meus filhos fazem do meu conselho pitaco, fazem do meu conselho palpite. Porque vocês pedem um conselho a mim, vocês chamam o Espírito Santo, me pedem um conselho para a vida de vocês, e aí vocês não seguem o meu conselho, vocês agem como se fosse um conselho humano, sendo que não. Aí ele foi me mostrando, se eu sou onipotente, se eu sou onipresente, onisciente, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, eu sei de todas as coisas. Se eu estou te dando um conselho, é para você seguir esse conselho. Não tem opção de tipo,